Bom dia, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui nesta manhã fria, iniciando o nosso tempo de oração, nosso tempo quinta-feira de oração, e estou muito satisfeito porque até aqui Deus tem nos guardado, até aqui Deus tem nos sustentado. Quero dar um bom dia a cada um dos meus fiéis escudeiros e companheiros de jugo. Já não vos chamo escudeiros, mas vos chamo companheiros de jugo, que sempre estão comigo nas madrugadas, de terça, de quinta e de sábado. Os poderosos intercessores que sempre estão conosco, independente de frio, de calor, de chuva. Ali estão sempre firmes no ar para fazer parte deste poderoso exército que não para de orar, não cessa de orar. Isso é muito bom, porque juntamos força e poder espiritual para nos manter firmes e, sobre todas as coisas, estar sempre em conexão com Deus de uma forma poderosa e revelada. Amém, queridos? Pois bem, eu estava meditando aqui num texto tão lindo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios 13, Paulo descreve o amor, como é o amor. Então, coloca com a importância do amor, o grau de importância que o amor tem. E ele diz que esse amor, que é o amor de Deus, ele é importante aqui na terra, muito importante. E nós devemos preservar, porque na eternidade, o que de fato, de verdade, governará. Portanto, presta atenção nessa leitura e vamos juntos depois orar e meditar na palavra de Deus. Hoje tem uma palavra tremenda para a sua vida, uma palavra que Deus me revelou há algum tempo atrás e quero compartilhar com vocês nesta manhã. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas
então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, pois, permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Uau! Que texto lindo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. Amados, o apóstolo Paulo, ele tem escrito esse texto que nesta manhã traz uma mensagem ao nosso coração e que nos diz que tudo que nós fizermos tem que estar recheado de amor. O fato de estarmos aqui nesta manhã, 5:30 da manhã, acordados para ter esse tempo de oração, amados, se não tiver amor a Deus nesse contexto que nós estamos aqui, de nada tem valor, amados. Por isso, em tudo que nós fizermos, seja para o próximo, como seja para Deus, ou seja para qualquer coisa, qualquer ação nossa tem que estar recheada com o amor de Deus. Porque Deus valida aquilo que é recheado com aquilo que Ele tem mais precioso sobre a nossa vida, que é o seu amor. De tal maneira, diz a palavra, de tal maneira, Deus amou o mundo. Deus nos ama de uma forma soberana, de uma forma incompreendível, humanamente falando. Simplesmente, por isso Ele nos deu a fé, para que através da fé possamos receber o seu amor. Porque mentalmente não existem maneiras de como compreender o amor e a dimensão do amor de Deus. Mas através da fé, nós alcançamos o entendimento e a revelação desse amor inefável, desse amor ímpar, desse amor que se expressa através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É impressionante o que Deus fez por mim e por você, por amor. Portanto, o que nós fazemos hoje é o mínimo do amor que nós temos para demonstrar a Deus. Todo esforço, todo sacrifício que nós fazemos hoje deve demonstrar amor a Deus sobre todas as coisas. Por isso ele diz, permanecem a fé e a esperança. Hoje, no mundo, precisamos ter fé, precisamos ter esperança, precisamos ter amor. Mas Paulo nos dá aqui uma revelação tremenda. Nos diz que o maior deles é o amor. Porque o amor será eterno. Quando Jesus vier nos buscar, queridos, e nós estivermos em glória com Ele, não precisaremos mais de fé, não precisaremos mais de esperança, porque já estaremos integralmente supridos, glorificados com Cristo. Mas o amor permanecerá eternamente. Amém, amados? Que esta revelação constranja nosso coração e a partir de então possamos todas as coisas que fizemos recheá-lo com o amor de Deus em nosso coração. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor então, nesta manhã poderosa, neste dia. Estou olhando aqui pela janela, está úmido e a previsão é que hoje faça bastante frio e quem sabe cair neve, foi o que disseram os especialistas. Mas independente disso, vamos orar nesta manhã para que sim possa cair o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus sobre os nossos corações e possamos adorar ao Senhor em espírito e verdade e clamar ao Senhor, declarando chuva espiritual, chuva sobre a nossa vida, chuva sobre todas as sementes que lançamos através do nosso clamor e da nossa oração.
Amém, queridos? Então, mais uma vez, quero dar bom dia a todos os irmãos que estão conectados conosco nesta manhã. Amém, queridos? Vamos então orar. Aí onde você estiver, já começa a falar em línguas, começa a clamar pelo fogo de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus negócios. E vamos estar juntos orando ao Senhor nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tua palavra diz, Senhor Deus, Tu que ouves a oração, Tu que ouves a oração do justo, Tu que ouves a oração daquele que invoca Teu nome em espírito e em verdade. Por isso, Senhor Deus, nós nesta manhã confessamos em primeiro lugar diante de Ti todos os nossos pecados. Confessamos, Senhor Deus, os pecados da nossa família, os pecados familiares, os pecados da nossa geração, Senhor, antiga e a nova, atual e a nova. Nós pedimos perdão, Senhor, para que alcancemos a Tua misericórdia através do sangue de Jesus Cristo. Purifica-nos e lava-nos pela Tua palavra constantemente, para que sejamos plenamente polidos, que sejamos plenamente aptos, preparados para toda boa obra, com o entendimento e o conhecimento da Tua palavra. Senhor, nesta manhã, declaramos, como diz o salmista, como são felizes aqueles que escolhes e trazes para Ti, para viver nos Teus átrios. Transbordamos de bênçãos da Tua casa, do Teu santo templo. Senhor, nos aproximamos nesta manhã com ousadia, com intrepidez, com coragem, por causa única e exclusivamente do sangue de Jesus. Nós achegamos ao trono da Tua graça. Por isso o salmista diz, como são felizes aqueles que trazes para Ti. O Senhor nos trouxe para Ti. O Senhor nos atraiu para Ti através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Cuidas da terra e as regas fartamente e a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Portanto, não faltará, Senhor Deus, alimento na casa, no Teu santo templo. Não faltará alimento para os Teus filhos. Não faltará, Senhor Deus, trigo. Não faltará o açúcar. Não faltará os cereais. Não faltará o vinho na mesa daqueles que amam o Senhor. Daqueles que se prostram diante do Senhor. O Senhor abrirá ermos, abrirá rios no ermo, para que nós possamos beber e ter a vida, e poder com essa água regar a nossa terra e fazer com que as nossas sementes possam frutificar a 100 por 1. Encharcas os seus sulcos e aplainas os seus torrões. Tu amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Uau! Que coisa tremenda o Senhor faz conosco, Senhor. Isso, Senhor, se deve ao Seu amor, à Sua misericórdia, a Sua bondade, a Sua compaixão sobre as nossas vidas. Tua palavra diz que o Senhor coroas o ano com a Tua bondade. Senhor, mesmo tendo vivido e estando vivendo este tempo de pandemia, este tempo de isolamento social, este tempo, Senhor Deus, que foi gerada uma crise financeira, socioeconômica em todo o mundo, Tua palavra diz, coroas o ano com a Tua bondade, e por onde passas emana fartura. Oh Deus, que coisa tremenda, porque o Senhor é um Deus farto de riquezas, farto de abundância, e por onde o Senhor passa, deixa esse rastro de abundância sobre a nossa vida. O Senhor um dia passou no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos. Portanto, há um rastro de bênção, há um rastro de abundância, há um rastro de riquezas, há um rastro, Senhor Deus,
de bondade, de misericórdia e de compaixão em cada um dos nossos corações. Porque através do sangue de Jesus, o Senhor passou aplanando os torrões, amolecendo o nosso coração com as chuvas, abençoando as sementes que caem no nosso coração para germinar, produzir o seu fruto. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra diz: fartura vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Isso mesmo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo que todas as pessoas estão declarando falência, estão declarando quebras, a tua palavra diz que fartura vertem, nascem. Assim como aquele olho d'água vem lá do fundo da terra e nasce e jorra do lado de fora da terra. Assim, Senhor, vertem fartura, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor deseja que haja pastagem no meio do deserto, que haja no meio das colinas alegria, alegria da tua presença, alegria da tua provisão, alegria da tua graça, alegria da tua presença, Pai. E nesta manhã nos alegramos, Senhor Deus, porque a tua presença está aqui em nosso meio. Está aqui, Senhor Deus, ministrando o amor paterno de Deus em nosso coração. E o texto diz que os campos se revestem de rebanhos. Há uma visualização, há um panorama visual natural, onde se revela as bênçãos espirituais que foram conquistados através de Cristo Jesus. Como diz o texto, em Cristo Jesus, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso, Senhor Deus, diz o texto que os campos se revestem de rebanhos. Nós veremos os campos da nossa vida financeira, no nosso casamento, dos nossos negócios, da nossa casa, será revestida de rebanhos com fruto da bênção do Senhor. E ainda diz que os vales se cobrem de trigo. Haverá abundância, Senhor. Enquanto o mundo vive crise, nós vivemos em Cristo. E em Cristo há toda sorte de abundância. Eles exultam e cantam de alegria. Nós exultaremos e cantaremos de alegria porque Deus tem nos salvado. Tem sido nosso socorro no dia da angústia. Tem sido nosso Deus baluarte, forte, poderoso, e tem permitido que o rio da sua glória, o rio da sua presença, o rio da sua graça flua sobre nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Por isso a palavra do Senhor nos diz: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Aclamem a Deus, louvem o teu santo nome. Senhor, com este pequeno grupo que nós estamos aqui, nós estamos aclamando a Deus, nós estamos louvando a Deus, nós estamos cantando louvores a seu glorioso nome. Por isso, nós o louvamos gloriosamente. Porque declaramos que quão temíveis são os seus feitos, tão grande o seu poder, que os seus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora, Senhor. Toda a terra canta louvores a ti. Toda a terra canta louvores a teu nome, Senhor. Como diz o salmista, venham e vejam. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as obras em favor dos homens. Senhor, te agradecemos por esse amor tão grande que o Senhor nos constrange nesta manhã. Senhor, nos constrange nesta manhã, Senhor, porque o Senhor transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé e ali aquele povo se alegrou na salvação do Senhor. Desta mesma forma,
em meio desta crise, o Senhor está nos fazendo passar este mar em terra seca. Esta crise, o Senhor está nos fazendo passar em terra seca. E nos atravessamos a pé e nos alegramos hoje. Nos alegramos pelo teu livramento. Nos alegramos pela maneira como o Senhor tem aberto caminhos no meio do deserto. E mesmo, Senhor, quando encontramos o mar, não é nada para ti. O Senhor apenas com um sopro abre as águas para que nós possamos passar nele e passar para o outro lado e ser livres de todo jugo, de toda injustiça. Senhor, nós bendizemos o teu nome nesta manhã. Bendizemos, fazemos ressoar o som da tua graça e do teu poder e do teu louvor. Porque foi o Senhor que preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Tu nos submeteste, Senhor Deus, tu nos submeteste à prova para apenas nos refinar, como é refinado a prata, como é refinado o ouro. Da mesma forma, o Senhor permite provas nas nossas vidas, mas no intuito de nos polir para que sejamos mais brilhantes, para que sejamos mais especiais, para que sejamos mais estimados do Senhor, para que sejamos mais perfeitos na tua presença. E te agradecemos, porque junto com a prova, o Senhor também já manda a saída e a força que precisa lutar em adversidade, cada prova que nos sobrevém. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas puseste fardos. Deixaste que o inimigo cavalgasse sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Aleluia! Passamos dificuldades, passamos situações, passamos inquietações, passamos por traições, passamos, Senhor Deus, por situações que achávamos que já não poderíamos, mas na verdade, por trás de toda esta situação, o Senhor estava nos conduzindo a um lugar de fartura. Uau! Que tremendo, Pai! Como o Senhor é poderoso, como o Senhor é amoroso, como o Senhor é tremendo. Por isso tua palavra diz que os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os teus desígnios não são os nossos desígnios. São muito mais altos do que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar. Ah, Deus, por um tempo deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Por um tempo passamos pelo fogo, por um tempo passamos pelas águas, mas passamos para um lugar de fartura, porque ali o Senhor. Por isso, Senhor Deus, para o teu santo templo, viremos com ofertas, viremos com nosso dízimo, com a nossa oferta, para cumprir os nossos votos com o Senhor, pela fartura que o Senhor tem nos trazido. Votos que os nossos lábios fizeram com a nossa boca e falamos quando estávamos em dificuldade. Os votos que durante a travessia das dificuldades, do fogo, da água, fizemos para contigo. E quando tudo isto passe, trouxemos as nossas ofertas no teu altar, para selar, Senhor Deus, o fruto dos nossos lábios que expressam amor, fidelidade e lealdade para com o nosso Deus, o nosso Pai. Ofereceremos a Ti, Senhor Deus, fartas ofertas como holocaustos. Sacrificaremos, Senhor Deus, aquilo que mais nos custa, colocaremos no Teu altar, para que, Senhor Deus, o cheiro dessa fumaça espiritual que se levanta pelo fogo do Teu Santo Espírito, suba até Ti,
suba até ti, Senhor, e agrade, Senhor, nossas ofertas diante de ti. Ah, Deus, o Senhor está nos envolvendo com algo tremendo aqui nesta manhã, Senhor. Algo está acontecendo nesta manhã. Por isso declaramos que muitos virão e muitos ouvirão, todos aqueles que temem a Deus, para contar-lhes o que Ele tem feito por cada um de nós. Contaremos às nações, contaremos aos nossos filhos, contaremos à nossa descendência o que Deus tem feito por nós. O salmista diz: a Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Porque nesse processo de travessia pelo fogo, pela água, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas armadilhas, se acalentássemos o pecado, Deus não nos teria ouvido. Mas durante essa travessia, fomos curados, fomos regenerados, fomos limpos, fomos purificados, fomos refinados. E por isso, Deus ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigimos. Por isso, louvado seja o Deus que não nos rejeitou, que não rejeitou a nossa oração e nem se afastou de nós o seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo extraordinário que passamos na tua presença, Senhor. Onde teu amor vem de uma forma tão poderosa para nos constranger, para nos libertar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã que estão tendo esta comunhão juntamente comigo. E nesta unidade, o Senhor está sendo glorificado. Nesta unidade, o Senhor está estabelecendo a sua presença, a sua casa, a sua fartura sobre nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela unção e pela glória que nos assiste. Deus, por isso declaramos que aquele que habita no teu santo templo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E nesta manhã declaramos que estamos descansando nas asas do Senhor, porque quando invocamos o teu nome, o Senhor nos dá descanso. Mesmo diante de lutas e tribulações, o Senhor nos dá descanso. Não somos acometidos pelo medo, não somos acometidos pelo temor, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Muito obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe, Senhor Deus, toda a nossa adoração nesta manhã. Recebe, Senhor. Adore ao Senhor, irmãos. Adore ao Senhor. Declare seu amor por Ele. Declare fidelidade. Declare lealdade. Faça votos e cumpra os teus votos para com teu Deus nesta manhã. Sim, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor não se alegra daqueles que fazem os votos e não os cumprem. Tu os chamas de tolos, de insensatos, mas nós que confiamos no Senhor, cumprimos os nossos votos, porque sabemos que o Senhor tem cumprido para conosco. Senhor, muito obrigado. Recebe toda a honra, recebe toda a glória nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. E amém. Amém, amados. Uau! Que tempo extraordinário. Nesta manhã eu quero compartilhar um tema muito importante. E como o Espírito Santo é lindo, né? Porque eu estava meditando, como eu falei para vocês,
1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor de Deus, como Deus é tremendo, como Deus é amoroso, apesar de todas as nossas falhas, apesar das nossas inquietações, apesar de muitas vezes nós sermos infiéis a Deus, Deus continua sendo fiel. E ontem à noite eu estava preparando esse material, estava relendo esse material que eu vou ministrar para vocês hoje, e fala sobre finanças, fala sobre a batalha espiritual nas finanças. Amados, Deus deseja fazer coisas tremendas através da minha vida, através da sua vida. Deus vai operar nos seus caminhos para que você seja um protagonista, para trazer as riquezas dos ímpios que Deus irá colocar nas tuas mãos, para que juntos construamos um altar de adoração para o nosso Deus. Amados, não se faz governo sem finanças. Escute, não se faz governo sem finanças. Finanças é um item precioso, é um item que é bênção na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo e através de Cristo em Deus. Amados, é muito importante, muito relevante no reino falar sobre finanças. É importante quebrar o tabu de que aquele pastor só fala em dinheiro. Não, eu não falo em dinheiro, eu falo em finanças. Porque finanças é muito mais do que simplesmente o dinheiro em si mesmo. Porque se eu não tenho a revelação das finanças no meu coração, não saberei como administrar o pouco e ser fiel no pouco, para que sobre o muito o Senhor possa me colocar. Lemos sobre o amor de Deus e depois lemos no Salmo 66 e 67. E sobre esses dois salmos pautamos a nossa oração. Eu tenho orado a palavra de Deus, amados. Eu tenho evitado de orar minhas palavras, porque minhas palavras podem ser lindas, podem ser bem colocadas, pode ser extremamente coloquial, pode ser uma oração linda de estar ouvindo, mas de nada adianta se não tiver verdade nessa oração. Por isso, eu garanto a minha oração orando a palavra do Senhor. Eu fiquei impressionado quando comecei a ler esse Salmo 66, 67, quando diz que o Senhor mesmo permitiu sermos afligidos por armadilhas, para passar pelo fogo, para passar pela água, mas o propósito do Senhor era nos levar a um lugar de fartura. E justamente eu vou falar sobre isso nesta manhã. Como o Espírito Santo é lindo, amados. Eu escolhi nesta manhã, eu confesso para vocês, eu escolhi aleatoriamente Salmo 66 e 67. E pautado nisso, fiz a minha oração nesta manhã. E vejam só como Deus é tremendo. Deus trabalha com o seu Espírito Santo para trazer unidade à sua palavra em relação ao nosso coração. Amém? Então, nesta manhã, eu quero falar um pouco sobre a batalha espiritual nas finanças. Não sei se vou conseguir terminar nesta oração, nosso tempo está indo rápido demais, mas pelo menos eu estarei no início, e neste sábado, se Deus assim permitir, terminaremos. Por isso é muito importante você estar bem atento, porque aqui vou lançar algumas pérolas para você ser bem sucedido financeiramente. Há uma batalha que milita contra o conhecimento de Deus na área das finanças. E você e eu, que somos cristãos, precisamos desaprender as doutrinas do passado que nos ensinavam. O cristão tem que ser humilde e colocava em mesmo pé de igualdade humildade com pobreza. Como aquela pessoa é humilde por ser pobre. Não, queridos. Não, queridos.
Eu prefiro ser uma pessoa extremamente rica, bem-sucedida e ser humilde. A pobreza não tem nada a ver com humildade, queridos. E por muito tempo nós fomos ensinados de que a pobreza era sinônimo de humildade. Foi a maior mentira que Satanás impôs um jugo sobre a vida dos crentes. E hoje, pela palavra de Deus, nós vemos o quão gostoso e o quão tremendo é que Deus quer que você e eu tenhamos esta revelação, para que todo o nosso empreendimento possa produzir o fruto da terra. Ninguém semeia sem esperar ter o retorno da sua semeadura. Ninguém semeia à toa. Ninguém joga semente nas pedras. Ninguém joga semente no meio de espinhos. Ninguém joga sementes à beira do caminho. Nós queremos lançar numa terra que vai produzir o seu fruto, que vai trazer o retorno. Da mesma maneira, nós também devemos ter esta mentalidade e saber de que todo empenho, todo trabalho que realizamos precisa ter a sua recompensa. Ah, não, eu faço para a obra do Senhor voluntariamente, gratuitamente. Não, queridos, Deus não pensa assim. Todo e qualquer trabalho que você realiza, sobretudo para o reino de Deus, Deus o toma como trabalho e recompensa. Deus não é um Deus devedor de ninguém. Então, tenha esta em mente em nome de Jesus. Lucas, capítulo 16, versículo 11 e versículo 12. Iniciamos assim, então, esse estudo sobre batalha espiritual nas finanças. Diz assim, palavras de Jesus, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está falando de confiança. Deus procura homens e mulheres de confiança. Homens e mulheres que serão leais, que serão fiéis ao propósito para o qual Deus coloca riqueza na tua mão. Amados, escute algo. Deus nunca dá algo sem que por trás desse algo exista um propósito. Tudo que Deus coloca na nossa mão não é sorte, não é para você malgastar, é para você usar para um propósito. Escute isso. Deus nos concede as riquezas para um propósito. Não é para sair como filho pródigo, malgastando pelo mundo afora. A Bíblia diz que aquele jovem gastou toda a sua herança dissolutamente. Dissolutamente significa sem confiança, sem responsabilidade, gastar futilmente, não ter a revelação administrativa e o temor a Deus de guardar e administrar e ser encontrado fiel no pouco, para que sobre o muito Deus possa nos colocar. Por que muitos ainda não experimentaram o muito de Deus? Sabe por quê? Porque não foram fiéis no pouco. Não foram fiéis no pouco. E tem muitas pessoas, amados, tem muitas pessoas que não têm ainda esta revelação. E quando Deus começa a abençoar, começa a malgastar, começa a torrar daqui, começa a torrar de lá. Não, queridos, Deus sempre, quando abençoa com algo, sobretudo finanças, Ele tem um propósito. E você precisa entender, você precisa ter a revelação desse propósito de Deus, para daí você aplicar, e aí te dará 100 por 1. Muitos querem 100 por 1, quem não quer? Mas não recebe, porque não tem a revelação do propósito para o qual Deus deu aquela semente
que vai gerar a 100 por 1. É por isso que muitos recebem a semente do 30 por 1. Não recebe a semente de 60. Por quê? Porque ali, para aqueles que não acreditam em processo, então essa é uma resposta para você. Ali Deus está falando de processo. Aí tem pessoas que semeiam para 30, para 60, para chegar a 100 por 1. Ou seja, para você chegar a ter uma semente de 100 por 1, primeiro você tem que passar pelos 30. Depois da semente que te dá o retorno de 30, pelos 60. E depois de você 60, aí sim, aí Deus te colocará no patamar dos 100. E muitos já, eu tomo para mim, 100 por 1, 100 por 1. Não, não, queridos. Você tem que aprender primeiro a semear para te dar 30. Porque é um processo. Deus está te revelando hoje algumas coisas. Presta atenção. Deus está dizendo para você o seguinte, que não adianta você querer 100, sem antes ter experimentado semear 30. A 30, depois a 60 e depois a 100 por 1. Sabe por quê? Porque nesse processo Deus está trabalhando social que para Deus é importante e Deus não abre mão disso. Escute, Deus está gerando, está nos polindo para sermos confiáveis. Porque acontece que muitas vezes temos recebido de Deus e não temos sido confiáveis. Temos malgastado. Por isso diz lá em Isaías, por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é propósito? Qual o propósito? Qual o propósito? Qual o propósito de Deus, amados? Você sempre tem que ter a revelação de propósito. Porque enquanto você não tiver revelação de propósito, nem 30 por 1 você vai colher. Nem 30 por 1. Continuará se contentando com migalhas. Continuará ciscando embaixo da mesa e não em cima onde está o banquete. Assim como falamos ontem na Casa de Paz, não nos comportaremos como filhos e como príncipes. Seremos escravos e nos comportaremos como um simples empregado de Deus. Deus não tem empregados. Deus não tem escravos. Deus quer ter filhos e quer o perfil de cada filho com uma postura de príncipe. Para chegar à postura de príncipe é chegar ao nível da maturidade. Por isso Deus está despertando nesta manhã em mim e em você maturidade para lidar com as finanças. Deus quer que você seja bem abastado financeiramente, mas para isso você precisa ser confiável. O que significa confiança? Diz, crença na probidade moral. Uau! Quer dizer que eu posso ser um imoral quando não há confiança em mim. A pessoa não confiável é uma pessoa imoral. Não tem moral. Veja como é as coisas do reino. Nas coisas do reino de Deus, ou você é, ou você é. Não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe. Ou você é do reino da luz, ou do reino das trevas. Ou você é do reino de Deus, ou você é do império das trevas. Não existe meio termo. E Deus está nos revelando aqui que Ele quer gerar em mim e em você esta confiança, esta crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade, na competência. Deus quer que você seja competente, confiável, que você tenha discrição, que você tenha crédito, que você tenha fé.
em Deus. Porque aquele que tem fé em Deus é uma pessoa confiável. Aquele que verdadeiramente, não uma fé fingida, nós já falamos sobre isso, não uma fé religiosa, não uma fé que faz por regulamento, por regras, por tradições. Não, uma fé por revelação do amor de Deus em sua vida. Então, amados, a batalha espiritual nas finanças, ela é tão real que precisamos estar preparados para este confronto. E Deus quer nos preparar, porque para você ter colheita de 30 não é fácil, não. Quanto mais de 60 e 100, não vou nem falar de 60 e 100, mas eu vou falar de 30 primeiro. Porque o processo, não adianta você querer ter 60 ou 100 se você ainda não colheu 30. Primeiro você vai colher 30. E tem que lutar e muito para ter a revelação dos 30. Por que uma batalha espiritual? Ou por que há uma batalha espiritual nas nossas finanças? Por quê? Qual o impedimento que nos estanca e que nos paralisa para sermos prósperos? Por que os nossos negócios não prosperam? Por quê? Por que será? Amados, a Bíblia trata desse assunto como um discipulado para que os filhos de Deus sejam prósperos. Sabe o que significa discipulado? Processo. Discipulado significa processo. Os discípulos de Jesus foram processados, sabe por quantos anos? 3 anos. O processo de cada um dos discípulos levou 3 anos, diretamente, intensivamente, 24 horas por dia, que se formos somar, levaria em torno de 25 a 30 anos de preparação. 24 horas por dia estavam com Jesus, vendo Jesus orar, vendo Jesus andar, vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus pregar, vendo Jesus ser confrontado, vendo Jesus confrontando, o tempo inteiro aprendendo. Discipulado é processo. Sinto muito se você não gosta, mas não tem como fugir. Então, amados, o assunto finanças é um discipulado. Finanças, muitas vezes nós queremos da noite para o dia enriquecer. Não é assim. É um processo. E o processo te diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Se você for fiel no 30, então Deus vai te colocar no 60. Se você for confiável no 60, aí Deus te colocará no 100. E daí, a partir daí, tudo que você fizer irá prosperar. Assim como foi com Isaac na terra de Gerar. Que mesmo em tempos de dificuldade, tempo de crise, semeou naquela terra seca. E Deus o fez colher 100 vezes mais. Uau! Mas para isso, Isaac precisou passar pelo processo de ser fiel, de ser confiável. Amados, o senhorio de Deus é absoluto sobre todas as coisas. O senhorio de Deus é absoluto sobre todas as coisas. Por isso, você precisa ser fiel nos seus dízimos. Ser fiel nos seus dízimos. Ser fiel nas suas ofertas. Ser fiel nas suas primícias. Ser fiel nos seus pactos. Dízimo, você já sabe o que é. É a 10ª parte do seu ganho, que não lhe pertence, pertence ao Senhor. Isso é de Deus, não se discute. Ofertas são as sementes. O segredo da prosperidade financeira não está no dízimo, está nas ofertas.
Porque o dízimo já é do Senhor. Então você só está devolvendo, não é teu. Mas as ofertas é teu. E aí Deus te disse, fazer prova de mim. Semeia. E eu vou abrir as comportas dos céus. E abrir sobre sua vida. Se você tem essa revelação e você fizer, então você se torna uma pessoa confiável. Então Deus vai começar a ficar de olho em você. E vai sondar teu coração. E se Ele vê que teu coração é totalmente dele, ali você vai começar a experimentar o processo da frutificação na sua vida. Virá dinheiro de onde você menos imagina. Virá dinheiro na sua vida, na sua conta. Deus vai trazer o ímpio para fazer negócio com você. Não para ser seu sócio, mas para fazer negócio com você. Para trazer a sua riqueza, colocará na tua mão e dirá, está aqui, ó, R$1 milhão, eu quero o teu produto. Eu quero o teu negócio. Eu quero que você produza isso para mim. Eu quero pagar isso aqui. Te pagarão adiantado. Sabe? Deus vai fazer uma forma sobrenatural quando você se apresentar diante dele confiável. Quando tiver a revelação de propósito. Escute. O segredo para prosperar financeiramente é ter a revelação de propósito. Porque sabe o que muitas pessoas pensam? Dizer, puxa vida, precisava ganhar mais para poder pagar minhas contas. Precisava de mais dinheiro para pagar essa dívida. Precisava de dinheiro. Mas se você está cheio de dívidas, você vai prosperar como? É isso que diz lá em Ageu. Trabalhas muito e não usufruem dos frutos do seu trabalho, recebem o seu salário para colocar numa bolsa furada. Por isso o Senhor está nos dizendo nesta manhã, sejam confiáveis, tenham a revelação de propósito. Queridos, a dificuldade vai vir, a prova de fogo vai vir, a prova da água virá. Mas o propósito de Deus é nos levar a um lugar de fartura. A um lugar de fartura. Por isso, precisamos estar abertos ao discipulado de Deus na nossa vida, no quesito finanças. E discipulado não é de uma hora para outra, é um processo. Por isso, o senhorio de Cristo em nossa vida tem que ser absoluto. Absoluto. Obediência absoluta. É ali que nós temos que ser 100% de cara. 100% de fidelidade. 100% de lealdade. Depois a Bíblia fala das sementes chamadas primícias. Pastor, que é primícias, pastor? Como funcionava no Antigo Testamento. Escute, e que funciona no Novo Testamento ainda. As primícias é um dia do seu trabalho dedicado ao sacerdócio. Um dia do seu trabalho dedicado ao sacerdócio. Vamos supor que você ganha R$30 mil por mês. Então você significa que você ganha R$1.000 por dia. Durante 30 dias, chega no final do mês, você recebe os 30 mil. Ok? Se eu fosse você, eu teria pego já isso. Então, um dia equivale a R$1.000. Esse R$1.000, você diz, eu vou semear no sacerdócio. Eu vou semear e vou pactuar, ou seja, vou colocar como aliança perpétua, conforme diz a palavra do Senhor, que as primícias pertencem aos sacerdotes. Então você pega um dia do seu trabalho, separa a sua oferta e leva ao sacerdote. Não leva na casa do tesouro. Na casa do tesouro você leva duas coisas, seu dízimo e a sua oferta. Mas a sua primícia você dá para o sacerdote. Se toda a igreja tivesse essa revelação, o sacerdote da casa não precisaria
digamos assim, receber uma oferta como sustento pastoral da igreja. A igreja seria isenta de trazer a provisão financeira para o seu pastor, se todos do povo de Deus tivessem a revelação das primícias. O que, aliás, tem alguns irmãos ali que já tiveram esta revelação. Esses dias eu estava orando por um irmãozinho amado, querido, que eu amo muito, né? Ele disse, pastor, se a igreja soubesse como é bênção trazer as primícias. Se soubessem, pastor. Eu li o coraçãozinho daquele irmão. Falei, puxa vida, irmão. É isso mesmo. Se soubessem. Se soubessem a bênção que é trazer as primícias ao sacerdote. A Bíblia diz que as primícias pertencem aos sacerdotes. Era assim que os sacerdotes no Antigo Testamento eram sustentados. E se tivermos essa revelação, agora, na nova aliança em Cristo, também podemos praticar. O que é primícias? Um dia do seu trabalho. Você veja quanto você ganha por mês. Divide por 30. Então, aquele é o valor da sua primícia. E deve ser trazido ao sacerdote, não colocado na casa do tesouro. Amém, amados? Espero que você tenha esta palavra. Deus tem todo o poder. O senhorio de Cristo tem todo o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Olha o que diz Ageu capítulo 2, versículo 8. Diz assim, deixa eu marcar aqui porque o nosso tempo praticamente já foi. Diz assim, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quem é a fonte da prata? Quem é a fonte do ouro? Deus. Ué, Deus é meu Pai. Então sou filho do dono do ouro e da prata. Portanto, eu sou rico. Agora tenho que trabalhar para agradar o meu Pai, para que meu Pai também me dê o direito à minha herança. Então, nesta manhã, Deus está nos dando uma lição extraordinária. No sábado, eu vou continuar. Tem mais pérolas tremendas aqui para passar para você. Vamos aprender. Vamos aprender a extrair a riqueza que Deus tem nos dado, amados. Quando você entra numa mina para extrair diamante, para extrair ouro, queridos, há muito esforço. Não pense que para você entrar e ter a revelação do propósito das finanças para a vida do cristão, também não custa sacrifício. Sim, custa sacrifício, irmãos. Custa muito sacrifício. Porque precisamos ter a revelação. Precisamos ser polidos para que o espírito do ouro e da prata não se ensenhoreie em nosso coração. Mas que o nosso único Senhor em nosso coração seja Cristo. E não é fácil. Isso não é fácil. Amém, amados? Vamos orar e vamos abençoar nosso dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Deus, muito obrigado por esta revelação, Senhor. Eu espero, Pai, que meu povo lindo, amado, qual eu prezo tanto, Pai, cada vida, cada irmão, cada irmã, e que eles tenham esta revelação, Senhor, das finanças, para que vivam, Senhor Deus, a verdadeira essência da vida plena, da vida abundante em Deus. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada filho espiritual que me assiste nesta manhã, para que tenham esta revelação, Senhor. Longe de cada um deles a crítica,
A crítica em relação às finanças do reino só vem porque o diabo nos mentiu por muitos anos em relação ao parâmetro, colocando a pobreza como um sinônimo de humildade em relação às finanças. Quantos anos vivemos na mentira, mas agora Deus está revelando aos seus filhos os segredos das riquezas. Os segredos das riquezas. Ajuda-nos a ter esta revelação. Porque o que pauta, Senhor Deus, encontrarmos este caminho que se chama riqueza, está pautada em propósitos. Enquanto não tivermos a revelação de propósito, não seremos confiáveis para que o Senhor possa nos dar a abundância da vida que Cristo veio nos dar. A vida não se trata apenas de uma vida espiritual, mas se trata de uma vida no espírito, na alma e no corpo, também no natural. E nesta manhã nós estamos abordando aquilo que do espírito trazemos para o mundo natural, que são as riquezas. Sabemos que nosso propósito não deve ser ajuntar tesouros na terra, mas sim precisamos experimentar, ter a provisão para implementar as riquezas da glória de Deus espirituais, ganhando almas para o reino dos céus. Dá-nos esta revelação nesse dia, Pai. Abençoa cada um dos meus queridos filhos, irmãos, que estão nos assistindo nesta manhã, com revelação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Declaro um dia sobrenatural sobre sua vida e eu espero você hoje às 20 horas. Se você ainda não reservou seu lugar, eu creio, não sei, a pastora não comentou ainda comigo, mas eu creio que ainda tem algumas vagas, 1 ou 2 vagas, então dá ainda tempo de você reservar o seu lugar. Hoje temos um culto de libertação, livres da opressão. Teremos um momento de uma libertação massiva, coletiva. Vamos estar declarando ali uma oração poderosa para libertar você daquilo que está oprimindo a sua vida. Amém, queridos? Você foi abençoado por essa palavra? Se você foi abençoado, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, divulgue esta palavra para que mais pessoas tenham esta revelação, para que todos possam ter esse entendimento de propósito em Deus e sejam plenamente abastados e abençoados com toda a fartura que Deus quer dar para os seus filhos. Amém, queridos? Um bom dia a todos, em nome de Jesus.